Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Bem, hoje vamos continuar com as nossas aulas de exercícios, ok? Ainda sobre potenciação. Só que para isso, eu preciso que novamente vocês peguem o volume 2. Então, por favor. Bem, na nossa aula de hoje, a gente também vai trabalhar com as potências chamadas de potências especiais, que são aquelas cujo expoente ou pode ser 0 ou pode ser 1. Então, vamos lá? Abram o livro em Exercícios de Aprendizagem, página 24, questão 37. Olha só, a questão nos pede: circule em cada item o maior valor. Só que para eu determinar qual é o maior, a primeira coisa que eu preciso é resolver essas operações, ok? Então, vamos lá. Na letra A, 6 elevado a 0. O que eu sei? Que todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Ou 0 elevado à sexta. Existe uma enorme diferença, porque 0 elevado à sexta significa que o 0 se repete 6 vezes. Então, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 0. Como ele pede, marque, aliás, circule aquele que é maior. Quem é maior, 1 ou 0? 1. Então, 6 elevado a 0 é maior do que 0 elevado a 6. Na letra B, o que a gente sabe? Que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 15 elevado a 1, 15. Vai ser diferente de 1 elevado a 15. O 1 que se repete 15 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, na comparação, o que a gente sabe? Que 15 é maior do que 1. Na letra C, novamente, todo número elevado a 0 é igual a 1. E o 0 que se repete várias vezes será o próprio 0. Então, comparando, 1 é maior do que 0. Ok? Letra D. Então, agora a gente passa a ter algumas operações envolvidas. Então, vamos lá. 3 elevado a 0, 1, menos 0 elevado a 3, 0, mais 10 elevado a 0, 1. Então, 1 menos 0, 1, mais 1. Então, temos resultado 2. Calculando agora a segunda parte. 1 ao quadrado, 1, mais 2 elevado a 1, 2, mais 1 elevado a 2, 1. Somando, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Se você comparar, então, 2 com 4, sabemos que o 4 é maior, ok? Na letra E, a mesma coisa. Então, vamos resolver. 1 elevado a 1, 1. Mais 0 repetido várias vezes, 0. Todo número elevado a 0, 1. 1 que também se repete várias vezes, 1. Menos. O que acontece com todo esse parênteses? Ele está elevado a 0. Independente do valor que encontrarmos aqui dentro, pelo fato de estar elevado a 0, esse resultado será 1. Então, 1 mais 0, 1. Mais 1, 2. Mais 1, 3. Menos 1, 2. Resolvendo a segunda parte, teremos todo número elevado a 0, 1. Mais. Dessa vez, o expoente 1 vai nos obrigar a resolver todas as operações que estão lá dentro. Então, 0 que se repete várias vezes, 0. Mais 1 que também se repete várias vezes, 1. Menos todo número elevado a 0, 1. Então, temos 1 mais 0 mais 1, 1. Menos 1, 0. E 1 mais 0, 1. Então, comparando, 2 é maior do que 1. Então,
a nossa primeira parte será maior, ok? Continuando, então teremos toda a primeira parte e depois a segunda. Resolvendo a primeira parte, todo número elevado a zero, 1, mais o zero que se repete várias vezes, 0, menos, de novo, todo número elevado a zero, 1, mais o 1 que se repete várias vezes, 1, mais, abre parênteses, 3 elevado a 1, 3, menos 1 elevado a 3, 1. Tudo isso elevado a 1. Então, 1 mais 0, 1. Menos 1, 0. Mais 1, 1. Mais, abre parênteses, 3. Menos 1, 2. 2 elevado a 1, 2. Mais 1, 3. Resolvendo, então, a segunda parte, tudo isso aqui, teremos todo número elevado a zero, 1, mais o zero que se repete várias vezes, 0, menos, de novo, todo número elevado a zero, 1, mais o 1 que se repete várias vezes, 1, elevado a 1, mais. Se lembram? Não preciso resolver porque está elevado a zero. E qualquer base elevada a zero será 1. Então, 1 mais 0, 1, menos 1, 0, mais 1, 1. Elevado a 1, 1 mais 1, teremos 2. E na comparação, 3 e 2, o 3 é maior. Então, a nossa primeira parte. Letra G, novamente. Então, vamos lá? Resolvendo a primeira parte. 1 elevado a 12, 1. 2 elevado a sexta. O que é isso? É o 2, 6 vezes, que dá 64. Raiz quadrada de 64, 8. Menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao cubo, 8. Vezes a raiz de 81, 9. Tudo isso elevado a zero. Mais 0 que se repete várias vezes, 0. Menos 1 que se repete várias vezes, 1. Então, 1 vezes 8, 8. Se lembram que eu já havia dito que a gente não precisa realmente resolver tudo isso? Porque, pelo fato de estar elevado a zero, será 1. Então, todo parênteses, 1. Mais 0, menos 1. Resolvendo, então, 8 menos 1, 7. Mais 0, 7. Menos 1, 6. Resolvendo, então, a segunda parte. Teremos 7 elevado a 0, 1. Vezes raiz quadrada de 64, 8. Menos 6 elevado a 0, 1. 1 que se repete várias vezes, 1. Mais todo número elevado a 1, ele mesmo. Vezes 1 que se repete várias vezes, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Tudo isso elevado a 1, mais todo número elevado a 0, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Então, 1 vezes 8, 8. 1 mais 1, 2. 6 vezes 1, 6. Elevado a 1, mais 1. Melhorar esse 1 aqui, né? Então, vai ficar 2 mais 6, 8. Elevado a 1, 8. 8 menos 8, 0. Mais 1, 1. Então, quando comparamos 6 e 1, sabemos que o 6 é maior. Então, novamente, a primeira parte. Bem, agora abram o livro, por favor, na página 26. Questão 42. Conseguiu encontrar? Então, vamos lá. Para cada valor atribuído à letra X, calcule
2x mais x ao quadrado. Preste atenção que quando eu escrevo 2x mais x ao quadrado, o que eu observo? Que entre o 2 e o x não tem nenhum sinal escrito. Se lembram que a gente já aprendeu isso? A ausência de sinal significa multiplicação. Então, significa 2 vezes o valor de x mais o valor do x ao quadrado. Só que ele está pedindo para que a gente substitua. Para que a gente possa calcular a letra A, ele está querendo que eu substitua aonde tem x, eu escreva o número 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Ok? Então, 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado, 1. E 2 mais 1, 3. Fácil, não é? Vejamos na letra B. Dessa vez ele quer que você troque o x por 2. Então, aonde está o x, nós vamos escrever 2. Então, 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Resolvendo as operações. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, também 4. E 4 mais 4, 8. Letra C. O que ele nos pede? Para que dessa vez a gente troque o x pelo 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. E 6 mais 9, 15. Letra D. Dessa vez, ele nos pede, troque o x por 4. Então, 2 vezes 4 mais 4 ao quadrado. 2 vezes 4, 8. Mais 4 ao quadrado, 16. 8 mais 16, 24. Mas, Cláudia, presta atenção. Você resolveu todas as multiplicações junto com as potências. Por quê? Porque tinha aqui, ó, um sinal de adição que separava uma coisa da outra, sem deixar um resultado interferir no outro. Ok? Então, sempre que isso acontecer, a gente pode realizar as duas simultaneamente. Deu para entender? Então, próxima questão, vamos lá? Página 32, questão 25. Olha o que ele nos pede. Complete a tabela e explique a regularidade existente entre o número e sua representação em forma de potência de 10. Ou seja, ele nos deu alguns exemplos, tanto em relação ao número, quanto em relação ao número escrito em forma de potência de 10 e a quantidade de zeros que a gente vai ter. Ou seja, vamos começar pela primeira coluna? Ele fala o quê? Ele fala que na potência de 10 significa 10 ao quadrado. Então, se eu resolvo 10 ao quadrado, que número que a gente encontra? O que seria isso? Seria 10 vezes 10. Ótimo. Que significa 100. E o número 100 tem exatamente o quê? Exatamente 2 zeros. Ok? Então, continuando. Se o número tem 3 zeros, significa que ele será 1, 2, 3, 1000. E se lembram? Quando a base é 10, a quantidade de zeros será o nosso expoente. Deu para lembrar? Então, se o número é 10.000, significa o quê? 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros, onde a quantidade de zero será exatamente o 4. Se a potência é 10 a sexta, quantos zeros eu terei? 6. E que número será esse? Eu vou ter que escrever de lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 1 milhão. Ok? Continuando. Se a quantidade de zeros é 10, então significa que eu tenho 10 elevado à 10ª potência, onde eu tenho o algarismo 1 com 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, mãe, 10 números. 0, aliás, 10 algarismos 0, né? E o último, 1 trilhão, ou seja, 10 elevado a 3, 6, 9, ou seja, 9 algarismos 0. Deu para entender? Aliás, deu para lembrar, né? Sobre a potência de base 10? Então, vamos lá. Agora, página 34, questão 7. Pessoal, essa informação que aparece aqui, olha, significa que foi utilizado ou em um concurso, ou em um vestibular, ou em alguma instituição também, né, de educação, alguma escola, alguma coisa do tipo, tá? Isso aqui é o Instituto Federal de Minas Gerais, que utilizou essa questão no ano de 2016. Mas ele pede, qual o valor da expressão numérica? Preste atenção, por favor. Aí no seu livro, essa expressão está 12 elevado a 0 menos 5 ao quadrado. Houve um erro de digitação aí. Não é menos, é mais, ok? Então, conserte isso aí pra gente, por favor. Então, eu vou copiá-la novamente. Eu tenho 12 elevado a 0 mais 5 ao quadrado menos, abre parênteses, 5 menos 1, tudo isso ao quadrado, sobre 4 menos 2. Então, vamos lá? Primeiramente, a gente precisa resolver as potências. Então, todo número elevado a 0, 1, mais o 5, que se repete 2 vezes, 5 vezes 5, 25, menos. Preciso resolver o parênteses. E o que será 5 menos 1? 4, que depois nós vamos elevar ao quadrado, sobre 4 menos 2, 2. Ainda resolvendo a potência, teremos 4 ao quadrado, ou seja, o 4 que se repete 2 vezes, 16, sobre 2. Resolvendo então o numerador, 1 mais 25, 26, menos 16, tudo isso sobre 2. 26 menos 16, 10. Dividido por 2, 5. Ou seja, opção letra A. Lembram que na última aula eu disse para vocês que as questões de testes são sempre fechadas, ou seja, questões de múltipla escolha, onde você resolve toda a questão primeiramente e depois verifica perante as opções aquela que coincide com a que você encontrou. Ok? Espero que a gente tenha conseguido caminhar juntos e que vocês tenham tirado as dúvidas e entendido um pouco melhor a matéria. Um beijo cheio de saudade em vocês. Boa sorte!